Fala galera, bem-vindos a mais um episódio da série do Fluxograma, onde nós estamos falando a respeito da descontaminação de pintura. Esse primeiro vídeo aqui nós vamos tratar a respeito da cera limpadora, como eu havia dito. Muitas pessoas não consideram ela como um descontaminante de pintura, mas devido à sua ação de limpeza, sim, ela é um tipo de descontaminante, removendo algumas impurezas que shampoos, e principalmente quem usa o sistema de lavagem ecológica, não conseguem remover, certo? Então, nós vamos falar a respeito de como essa cera funciona, para que tipo de serviço ela é indicada e como é a sua aplicação. Vem com a gente! Ceras limpadoras são ceras all-in-one. Isso significa o quê? Que são ceras multi-ação. Ela tem mais de uma ação dentro de sua formulação. Ela serve para fazer a limpeza, obviamente, ela consegue restaurar o brilho da pintura e ela também promove uma proteção sobre a peça. Ela é uma cera bem prática, principalmente para o uso de alta demanda de serviço. Nós vamos tratar disso um pouquinho mais para frente. Uma característica dela é que, promovendo a limpeza, ela também acaba escondendo pequenas imperfeições, livrando de oxidação. Também vamos ver isso daqui a pouquinho. O que eu quero mostrar para vocês, no entanto, aqui eu tenho aquele desenho bonito que nós usamos no último vídeo. Aqui estão representadas duas últimas camadas de tinta contidas numa pintura automotiva. Tinta colorida, se seu carro é vermelho, se ele é preto, seria essa tinta. E a base de verniz. Por que que esse verniz está todo cheio de marcações? Sim, é um verniz danificado. Por quê? Essa cera ela é para ser utilizada nesse tipo de situação, em carros que possuam algum tipo de dano, algum tipo de marcas na pintura. São carros do dia a dia, que são 90% do tipo de pintura que vocês vão encontrar se você é um prestador de serviço. E se você não costuma cuidar do seu carro, provavelmente ele se encontra com essa característica, certo? A última camada que nós temos é o verniz. Nós temos aqui então as marcações menores, são as marcações de lavagens, panos na hora da secagem. Temos os riscos de média intensidade, que também são os riscos causados por marcas de unha e etc., que são esses outros representados aqui, tá? Sobre essa pintura, como nós havíamos dito no vídeo anterior, de apresentação da descontaminação, se você não assistiu, assista, antes de ver por completo esse daqui. Nós temos marcações de contaminações que não são possíveis de serem removidas com a cera limpadora. Então, o propósito desse vídeo é entendermos o que vai sair com a cera limpadora. Assim, se você é um prestador de serviço, você não vai vender gato por lebre para o seu cliente, certo? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos a contaminação característica, por exemplo, piche na pintura do carro. Está lá grudado as bolinhas de piche. Temos também na pintura do carro marcações de pó de ferro, pó de freio, minérios de ferro, que ficam acentuados e, como nós dissemos, são tipos de contaminações que grudam, que penetram no verniz do carro. Então, nós vamos fazer mais ou menos assim. Estão penetrando na camada de verniz, certo? Temos aqui, ao longo de toda a pintura, esse tipo de contaminação. Temos aqui as fezes de pássaro e temos também as contaminações que vão preenchendo essas fissuras dos riscos. Como nós temos riscos para dentro, a contaminação vai preenchendo essas fissuras, tá? E aí nós temos, vamos representar pela caneta verde para ficar mais fácil de entender, também as contaminações mais leves, que são a poluição do dia a dia, essa sujeira do dia a dia que vai contaminando os poros do verniz e os riscos que contém na sua pintura, caso eles não estejam protegidos por alguma cera. Então, eles vão entrar sim lá dentro e vão preencher o carro por completo. Vão formar uma camada por completo dentro dos riscos e sobre toda a extensão da pintura. O que acontece aqui? Vamos lá. Muito bem. Então, nós temos a camada de sujeira por toda a pintura. Isso daqui é uma pintura limpa, lavada. Depois de você remover aquela sujeira mais pesada que está sobre a pintura, lavou com shampoo, secou a pintura,
Você vai encontrar isso aqui na maioria dos carros que você for trabalhar ou, inclusive, no seu próprio, como eu disse, se você não cuida dele. Então, para qual utilidade seria a cera limpadora? Imagina que você tem um carro nesse estado. Você vem aqui na Artworks, não recebe o atendimento adequado e acaba comprando uma cera com o intuito de proteção. Você vai pegar essa cera, vai aplicar no seu carro por completo ou no carro do seu cliente e você não vai encontrar o resultado que essa cera pode entregar. Ela é uma cera que vai promover proteção prolongada e é uma cera que vai promover uma alta no poder de brilho do carro, certo? Mas esse tipo de cera não pode haver contaminação na pintura, então você vai se frustrar e provavelmente frustrar o seu cliente também. Legal, nesse caso aqui, se você vai encerar o carro, o ideal é utilizar essa cera limpadora, 3 em 1. O primeiro processo dela é a limpeza. Ela faz isso porque ela contém alguns agentes limpadores na composição dela, alguns agentes polidores e tal, que não são suficientes para remover riscos da pintura. Ela não vai trabalhar removendo riscos, ela vai trabalhar removendo contaminação leve, tá? Que são essas representadas por verde que nós vamos ver aqui. Se o seu carro encontra-se nessa situação ou do seu cliente, quando a luz do sol é refletida na pintura, você tem o que aqui no caminho? Você tem todas essas contaminações. Então, se ela vem com certa intensidade, vamos engrossar aqui, ó, ela vem bem forte lá. Quando ela passa aqui, ela vai encontrar essa contaminação que vai barrar a luz. Ela vai filtrar bastante o poder de brilho da pintura, deixando a pintura com aspecto fosco e tal. Por isso, é importante fazer uma descontaminação da pintura, seja ela com o que for, tá? Nesse caso aqui, você utilizando a cera limpadora, por que começamos por ela? Porque ela é o método mais rápido e mais barato de se fazer uma descontaminação de pintura, tá? Ela não vai trabalhar nas pinturas mais agressivas, nas contaminações mais agressivas que nós deixamos em preto. Ela vai trabalhar somente nas mais leves, contaminação do dia a dia, tal, que nós viemos falando, que são as contaminações em verde. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tirar toda essa contaminação que está levemente sobre a pintura, mas que o shampoo não é capaz de remover, principalmente a lavagem ecológica, ela também não é capaz de remover esse tipo de contaminação, tá? Então, os riscos permanecem. E a contaminação pesada também. Mas, olha quantas áreas nós conseguimos livrar dessa contaminação. Ou seja, imediatamente você vai restaurar o brilho desse carro, certo? Você vai conseguir eliminar essa sujeira, a luz vai bater aqui e vai refletir de forma melhorada, né? Aumentando o poder de brilho do carro, deixando o carro um pouquinho mais liso, escondendo uma ou outra imperfeição, porque ela tem o poder de entrar aqui depois, ó, ela vai formar uma barreira. Agora isso aqui não é mais sujeira, tá? Agora isso aqui vai ser a caneta verde, é a ação da cera. Ela vai formar uma barreira protetora ao longo da pintura, preenchendo todos esses poros abertos e essas pequenas marcas, esses riscos. E isso vai fazer com que você tenha a impressão de que muitos riscos foram eliminados, certo? Então, essa é uma das ações da cera limpadora. Uma não, a principal característica da cera limpadora é essa, tá? Se você vai fazer um serviço, se você tem seu carro comprometido, se ele tem danos na pintura, se ele está contaminado e tal, cera limpadora. Não gaste dinheiro com outro tipo de cera. Ceras protetoras, esses outros tipos de cera são para carros que estão completamente descontaminados, com a pintura totalmente perfeita para recebê-las. E nós vamos ver isso com os outros descontaminantes, clay bar, tira-piche e tal, ao longo dessa série, certo? Vou dar aqui mais um exemplo. Imagina que você é um prestador de serviço e você receba na sua loja um cliente procurando por um enceramento. Ele acabou de comprar um carro usado, seminovo, e alguém no trabalho dele falou, você tem que encerar seu carro, porque você tem que proteger isso e aquilo, tal, e a pessoa que deu a informação também não entende muito, que é bem comum. E aí ele chega ao seu estabelecimento para você prestar o serviço para ele. Se você não souber o que você está vendendo, você vai perder o cliente. Ele vai fazer uma vez, não vai ver resultado, porque a pessoa é leiga, mas não é burra, e vai acabar indo embora e não voltando mais, tá? Então, se ele chegar e falar, eu quero uma cera protetora, não venda cera protetora antes de você analisar o carro. Analise o carro, veja, sugira um serviço mais completo, que nós vamos ver adiante, clay bar e tal. Aguenta aí, a gente vai ver nos próximos vídeos. Se ele não quiser,
cera limpadora. Aplique-a, tá? A cera limpadora também ela é capaz de remover ceras velhas que estão na pintura do carro. Nós vamos usar aqui o nosso carro, a nossa Montana de uso diário aqui da empresa, e ela tem essas características. Nós vamos ver daqui a pouquinho e eu vou mostrar como eu usaria a cera limpadora nela, certo? Então, aqui está o gráfico, já falamos a respeito de como ela funciona e nós vamos para a aplicação dessa cera e uma utilização, uma dica prática de como ela funciona ali no dia a dia, um tipo de cliente que você pode ter e você vai oferecer esse serviço para ele, certo? Vamos lá. Bom, então como eu disse, nós temos aqui a Montana aqui da empresa, ela é um carro de uso diário, tá? Dorme no tempo, fica exposto ao sol, à chuva, tudo mais. Ela foi encerada há 3 meses atrás. Aplicamos uma cera que tem mais o intuito de brilho e proteção, certo? Então, esse tempo, é uma cera com base de carnaúba, esse tempo dela já passou, já está na hora de nós reaplicarmos outra camada desta mesma cera sobre a pintura do carro. Bom, o que acontece é o seguinte, fiz a limpeza da peça com uma lavagem ecológica e percebi, porque ontem choveu, que há marcas d'água sobre a pintura. E a lavagem ecológica ela não vai remover essas marcas d'água, já estão marcadas sobre a camada velha de cera que tem aqui em cima. O que eu tenho que fazer antes de reaplicar essa cera novamente? Eu sei que por 3 meses terem passado, outro tipo de contaminação, essa contaminação mais leve, acentuou sobre a camada de cera velha, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu passei a mão, estou percebendo que ele está levemente áspero. Eu vou pegar a cera limpadora, aplicar sobre a peça, remover a camada velha de cera, porque ela tem essa ação. Ela vai remover essa camada velha de cera junto com essa contaminaçãozinha superficial que está sobre a minha camada de cera velha, que está aqui em cima, tá? Então ela vai remover tudo isso. E depois nós vamos entrar com a proteção de pintura. Então esse é um caso, se você tem um cliente que faz isso, que mantém com uma cera protetora e tal, antes de você aplicar novamente a cera protetora depois do tempo que vencer, você faz uma limpeza com a cera limpadora, é uma opção. Eu vou usar nesse caso aqui a Cadillac Cleaner Wax, tá? Ela é uma cera de limpeza em pasta, ela já vem com aplicador de espuma dentro. Então, o que nós vamos fazer neste caso? Vou pegar a cera, isso aqui rende demais, demais, vocês vão ver. Eu nem vou falar certamente quantos carros duram, mas eu não tenho certeza absoluta, mas o que eu sei é que mais de 40 carros ela vai fazer, tá? Ó, a gente pega o aplicador e vem aqui, ó, batendo na cera, tá? Já tem a quantidade suficiente. E vamos para a aplicação. Aqui tem uma fita, eu vou aplicar do meu lado direito aqui para fazer a limpeza e depois a gente tentar comparar o que aconteceu com aquele lado de lá. Antes de tudo, para a gente fazer um teste, eu vou pegar esse algodão, vou aplicar aqui e vou fazer um teste aqui para nós vermos se ele vai sujar. Olha aqui. Isso aqui é sujeira que está sobre a peça e a lavagem ecológica ela não é capaz de remover, tá? Um shampoo convencional neutro também não seria capaz de remover. Por isso nós vamos fazer o enceramento, para remover essa sujeira que está impregnada e remover a cera velha que está sobre essa pintura, tá? Então, é exatamente desta forma aqui. Peguei aqui a cera, nós vamos aplicar sobre essa área toda, fazendo círculos. Por que círculo? Ela é uma cera que ela tem agentes polidores, então nós vamos fazer círculo imitando o movimento da máquina, tá? E por ela ser uma cera limpadora, não adianta você passar de leve, você vai ter que colocar um pouquinho de força, um pouco mais que o peso da sua mão, para ela poder fazer uma limpeza de forma adequada, tá? Quanto mais sujo tiver, quanto mais contaminação tiver, um pouquinho mais de força você vai ter que colocar e você também terá que fazer uma segunda aplicação, se for o caso, certo? Então, com aquele pouquinho que eu peguei ali, eu vou conseguir fazer, dá até para fazer o capô inteiro com aquilo, viu? Então, eu estou passando sobre a peça toda, fazendo círculos um pouco maiores do que o aplicador, tá? Não adianta fazer isso aqui, ó, porque senão vai ficar a área sem pegar. Então, vem
cobrindo a área toda, uniformemente. O próprio aplicador, tá? Essa peça já estava limpa. A gente deixa ele agir aqui, secar por alguns minutinhos. É o tempo de você, de repente, fazer o carro todo. Dá uma reparada, porque tem ceras que mudam, você tem que aplicar e tirar, tem outras que você pode aplicar no carro inteiro, tá? Faz um teste numa peça, deixa secar um tempo e vê se vai ter muita dificuldade para tirar. Se for muito difícil tirar depois de uns 10 minutos aplicada, deixa menos tempo, tá? Se for tranquilo, você sabe que você pode fazer o carro inteiro e voltar nela depois. Então, temos a aplicação nesta área. Vamos esperar um pouquinho e a gente já remove. Então, agora nós vamos vir com a remoção. Esperamos aqui uns minutos. Você pode fazer o teste do dedo, passando o dedo. E a cera saindo por completo é que ela já está apta para ser removida, tá? Então, vamos lá. Ceras limpadoras, elas tendem a ser um pouquinho mais chatas de remover do que uma cera sintética para proteção, por exemplo. Tá? Então, removi. O que eu já percebo de cara é que as marcas d'água sumiram todas. A pintura já ficou mais lisa, bem melhor do que estava, tá? Porque, como eu disse, esse carro estava encerado. Tinha contaminação sobre a cera e nós retiramos essa cera de lá, tá? Beleza. Isso daqui finaliza dessa forma se o seu cliente for um cliente que veio buscar esse serviço, um enceramento, uma proteção, o carro dele já está contaminado e você simplesmente fez esse serviço. No nosso caso aqui, esse carro vai receber uma camada de cera protetora, tá? Antes de aplicarmos essa cera protetora, o que é ideal fazer? Eu não quero que a minha cera protetora forme uma camada sobre a cera limpadora. Por quê? A cera limpadora que nós acabamos de aplicar, ela entrou nos poros da pintura, onde era possível. E ela está lá preenchendo esses poros. Se eu aplicar uma nova cera por cima, minha cera protetora, ela vai formar camada sobre camada, certo? Eu não quero isso, eu quero a minha cera protetora indo diretamente dentro desses poros da pintura do meu carro, tá? Por quê? Dessa forma ela vai ancorar melhor e ela vai trabalhar melhor o propósito dela, que é a proteção e o brilho. Então o que eu vou fazer é utilizar um álcool isopropílico. Nesse caso aqui, estou usando o raio-x também da Cadillac. Tá? O que isso faz? Ele vai remover toda essa cera que nós acabamos de aplicar daqui de cima, oleosidade, vai tirar tudo, desobstruindo. Ele não remove contaminação, tá? Então, é bom saber que de repente não adiantaria aplicar ele simplesmente e depois vir com a cera nova por cima. É bom aplicar a cera limpadora. Ele não removeria, por exemplo, as marcas de chuva ácida que aqui estavam. Ó. Então, eu venho trabalhando todo ele de forma a remover a cera limpadora que aqui estava. E aí, então, eu posso entrar com a minha cera protetora, tá? Por que isso? Isso aqui é só para vocês entenderem, caso vocês vão fazer uma das utilidades da cera limpadora. Remover ceras velhas e preparar a pintura para receber uma cera protetora, tá? De resto é aquilo, se seu cliente tem o carro contaminado, não venda serviço de proteção para pintura com uma cera destinada unicamente à proteção. Vá primeiro com a cera limpadora, essa é a sua primeira opção. Se você presta serviço, tente, principalmente se for de modo ecológico, tá? Tente amarrar esse serviço de cera limpadora no seu serviço básico. Tente partir daí. Evite a lavagem simples. Tente induzir o seu cliente a aplicar esse tipo de cera, porque vai ser benéfico a ele, vai melhorar o aspecto do carro. E se você fizer o custo aí, ela não custa quase nada para ser aplicada, tá? Então, galera, é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Nosso canal aqui no YouTube, no Facebook, se você está assistindo, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, nós vamos procurar respondê-las assim que possível, tá? Se você quer empreender, quer montar um negócio, procure o nosso curso de lavagem ecológica ou de polimento. Ele é um curso completo, tudo isso que a gente está vendo aqui, ele vai ser muito melhor elaborado no curso, você vai poder tirar dúvida e tal. O curso de lavagem ecológica, ele dura um dia, tá? Um sábado o dia todo. Então, dá uma olhada, eu vou deixar o link aqui também. Então é isso aí.
Sucesso para todos vocês, espero que vocês vendam muito. Se você é entusiasta, eu espero que você tenha uma ótima experiência utilizando os produtos aqui da Artworks, os produtos de nossos parceiros, tá? E é isso aí, estamos sempre juntos, porque faça você mesmo não significa que você tenha que se virar sozinho. Nós da Artworks estamos aqui para apoiá-los e levar informação, certo? Um grande abraço e até a próxima.